E aí, turma boa? Tudo bem com vocês? Tranquilos? Gente, hoje nós teremos uma videoaula. O nosso assunto é África, aspectos econômicos. Inclusive, desde o começo do bimestre, estamos trabalhando o assunto África, né? O recorte geográfico é o mesmo, né? Nós primeiro trabalhamos os aspectos naturais, né, físicos do continente africano, sobre o relevo, sobre o clima, sobre os ecossistemas. Falamos sobre o processo de desertificação que está acontecendo no Sahel, né? Bem nessa região, aí, nessa transição entre a África saariana e subsaariana. Depois entramos basicamente na África no aspecto social, né, nos aspectos humanos. Recordamos sobre a variação étnica, né, a variedade étnica. Recordamos sobre o processo de colonização, né? Inclusive nessa parte sobre colonização, nós revisamos fases do capitalismo para poder encaixar exatamente em que momento o continente africano sofreu o processo de colonização, né? Vimos que houveram 2 processos de colonização no continente, né? Recordamos um pouquinho sobre as guerras civis, movimento separatista, inclusive falando da divisão do Sudão e a criação do mais novo país do mundo, o Sudão do Sul. Pessoal, aspectos econômicos da África, nós vamos pegar esse tema, essa videoaula, e vamos fragmentar em 3 partes, beleza? Para ficar mais didático, para ficar mais organizado. No primeiro momento, eu vou recordar com vocês aspectos gerais econômicos, ok? E depois falar sobre a agropecuária africana, tá? Num segundo momento, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de industrialização e depois vamos falar sobre energia e mineração, tá? Então, basicamente, serão esses aspectos econômicos que serão trabalhados do continente africano. Pessoal, para poder começar esse assunto, é preciso a gente recordar uma coisinha que nós já fizemos várias vezes. Toda vez que nós vamos estudar o continente africano, é importante lembrar que o continente africano é etnicamente, tá, dividido em 2 porções. Nós temos a África saariana, apelidada de África branca, ocupada por povos árabes de religião muçulmana. E nós temos a África subsaariana, ocupada por povos negros, por isso tem o apelido de África negra, de religião cristã ou animista. Eu estou fazendo essa divisão, estou recordando com vocês essa divisão, pessoal, porque economicamente ela também respeita isso. Os países saarianos, ou seja, os países da África Norte, esses que são árabes, que cultuam o islamismo, eles possuem indicadores socioeconômicos, ou seja, PIB, IDH, melhores, ok, no continente. Quando você compara principalmente PIB per capita e IDH, os países saarianos, África árabe, África branca, possuem indicadores melhores, mais avançados. Isso tem a ver com o seu histórico. Afinal de contas, a África saariana sofreu um processo de colonização menos agressiva, menos intensa. Inclusive, essa região da África, né, o norte da África, chegou a ser grandes impérios, né, o Império Egípcio e assim por diante, tá? Em compensação, a África subsaariana, a África negra, apresentam precaríssimos indicadores socioeconômicos, tá? Baixo IDH, baixo PIB per capita e baixo PIB. A nossa referência maior, já que o assunto nosso é economia, a nossa referência maior vai ser PIB e PIB per capita. Professor, eu não lembro o que é PIB e o que é PIB per capita. Só fazendo uma retomada bem rapidinha, tá? PIB é toda a riqueza que um país gera ao longo do ano somado em dólares. Então, toda a riqueza que um país consegue somar, consegue produzir, ok? É somada e isso é PIB, tá? PIB per capita é a divisão dessa riqueza pelo número de habitantes, ok? Acaba sendo na economia a principal referência de poder de consumo. PIB per capita, então, acaba sendo a nossa referência de poder de consumo. Então, África saariana tem indicadores sociais e econômicos melhores, IDH, PIB e PIB per capita. A África subsaariana, a África negra, apresentam indicadores mais precários de PIB, PIB per capita e IDH, ok? Apesar disso, aqui na África subsaariana, eu consigo, pessoal, destacar um país que gera um PIB considerável, a África do Sul. A África do Sul é um país com um certo destaque econômico no continente. Inclusive, no mundo todo, a África do Sul é tratada como um país emergente. Tá? Um país, ou seja, em desenvolvimento, em processo de industrialização. Tá?
Antigamente, pessoal, quando começou a se discutir e estudar os países emergentes, utilizava apenas a expressão BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, tá? Como a África do Sul começou a apresentar um grande crescimento econômico e um processo de industrialização considerável, acrescentou-se a África do Sul na lista de países em emergência econômica, em crescimento, tá? No caso, agora nós passamos a chamar de BRICS. Esse S final significa South Africa, tá? Então, apesar da África subsaariana, a África negra, apresentar precários indicadores sociais e econômicos, nós temos ali um país que se destaca, a África do Sul. Tem indicadores melhores, tanto sociais quanto econômicos, tá? Então vamos lá. De maneira geral, fazendo um apanhado econômico geral, os países africanos, eles têm basicamente como característica, tá, serem economias frágeis. Economia frágil, pessoal, pode ser entendido como economia pouco dinâmica. Até coloquei os dois aqui, ó. Economia frágil, economia pouco dinâmica. Quando a gente está no ensino fundamental, no comecinho do ensino fundamental, a gente estuda a economia dividida em setores, lembra? Primeiro setor, agricultura e pecuária. Segundo setor, indústria e construção civil. E terceiro setor, serviços e comércio, tá? Economia frágil ou economia pouco dinâmica é quando os países ou não têm ou têm pouco atividade econômica de vários setores. Como assim, professor? Vamos lá. O Brasil tem um primeiro setor forte, um segundo setor considerável e o terceiro setor forte. Então, de 3 setores, o Brasil tem 2 que se destacam, o primeiro e o terceiro, e um segundo setor que não chega a se destacar enormemente, mas produz uma riqueza considerável. Então, significa que o Brasil tem uma economia bastante dinâmica, ou seja, mais do que um setor funcionando, mais do que um setor da economia forte, gerando riqueza, gerando emprego. A maior parte dos países africanos tem economia frágil ou pouco dinâmica, ou seja, dos 3 setores, às vezes apenas um é ativo. Os outros apresentam números, geração de riqueza ou geração de emprego muito pequena, ok? Então, economia pouco dinâmica é quando o país possui setores econômicos desativados ou muito pequenos, gerando pouca riqueza, pouco emprego. A maior parte dos países africanos são assim. As suas economias são fragilizadas, tem setores econômicos praticamente inativos, tá, pessoal? Desligados ou quase inativos, ok? Na verdade, a maior parte dos países africanos são dependentes do primeiro setor da economia, o setor agropecuário. Fechou, pessoal? Basicamente, na economia internacional, na geoeconomia, países que dependem do primeiro setor são chamados de economias ruralizadas. Tranquilo? Então, a maior parte dos países africanos tem economia frágil, pouco dinâmica, porque tem setores econômicos inativos, beleza? Ou basicamente quase inativos, e a maior parte deles depende do primeiro setor, depende da agropecuária, ok? Que é o setor rural. Por isso que nós chamamos os países africanos de economias ruralizadas ou economias agrárias. Pode aparecer também essa nomenclatura. Fechou? Ok. Uma outra característica geral do continente africano, sobre o aspecto econômico, é o baixo uso de tecnologia. Tá? Na DIT, naquelas trocas comerciais, os países africanos eles são conhecidos por serem exportadores de matéria-prima, ou seja, exportadores de commodities e importadores de tecnologias. Por não ter uma mão de obra muito qualificada e bons indicadores educacionais, eles não são produtores de tecnologia. Então, eles têm uma baixa produção e um baixo consumo de tecnologias. Eles são dependentes da importação. Então, na DIT, nas trocas comerciais, os africanos são conhecidos por serem exportadores de commodities e importadores de tecnologias. Ok. E algumas outras características, tá? Essa aqui eu já falei para vocês. A maior parte dos países africanos são de economia agrária. Os que não são de economia agrária são mineradores. Então, juntos, nós chamamos de países agromineradores. São exportadores de commodities ou agrícolas ou minerais, tá? Tem graves problemas de infraestrutura.
rodovia, ferrovia, porto, aeroporto, hospital, escola, universidade, eles têm gravíssimos problemas com esses setores todos, tá? Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual os países africanos atraem pouco as multinacionais, ok? O cara pode pensar, se os africanos são pobres, então a mão de obra é barata. Então por que não atrai a indústria, né? Não atrai indústria, pessoal, por não ter a infraestrutura adequada. Você precisa ter pelo menos uma infraestrutura para escoar a mercadoria produzida. E os africanos não oferecem isso, tá? E por ser países de baixo PIB per capita, baixo poder de consumo, né? Renda por pessoa muito pequena, então eles têm um mercado consumidor muito limitado. Vamos recuperar? Então os países africanos basicamente têm vários setores econômicos inativos ou quase inativos, economia pouco dinâmica. Baixa produção e uso de tecnologia. Na DIT, eles são exportadores de commodities e importadores de tecnologia. São normalmente países agromineradores, produtores e exportadores de gênero agrícola ou mineral. Têm graves problemas de infraestrutura, ok? Por isso que eles não atraem ou atraem pouca indústria multinacional. E por ser países de baixo PIB per capita, eles têm baixo poder de consumo, então o mercado interno dos países africanos é muito pequeno. Não dá para depender do consumo interno, porque o consumo interno é muito limitado por conta dessa renda pequena, tá? Pessoal, basicamente para a gente escrever a economia africana, é fundamental de começar pelo primeiro setor. Então nós vamos continuar o aspecto econômico e agora a gente vai falar sobre agropecuária africana, tá? A agropecuária, as atividades agropecuaristas entram no primeiro setor da economia, ok? E no caso do continente africano, em média, o primeiro setor da economia, ou seja, a agropecuária, gera 16,5% do PIB dos africanos. Fala assim, professor, mas peraí. Se o primeiro setor gera apenas 16,5%, então o que mais gera o PIB? É indústria? É segundo setor? Não. É terceiro setor? Serviços e comércio? É. A economia dos países africanos é semelhante com a economia brasileira nesse aspecto, tá? O que mais gera PIB nos países africanos e o que mais emprega os africanos é o terceiro setor da economia, serviços e comércio, tá? Quando isso acontece, ou seja, quando o terceiro setor da economia é o que mais gera emprego e é o que mais gera PIB, aí nós chamamos de economia terciarizada. Ok? Economias terciarizadas são aqueles países onde o terceiro setor da economia, ou seja, o setor terciário, é o que mais gera riqueza e é o que mais gera emprego, tá? Mas vamos lá, voltando para o primeiro setor. A agropecuária africana gera 16,5% do PIB, um número considerável. No Brasil, nosso primeiro setor gera apenas 5%, tá? Emprega 35% da população economicamente ativa na África, tá? No continente africano, emprega-se uma quantidade considerável de pessoas no primeiro setor. Mas vamos lá, pessoal. Por que o primeiro setor da economia agropecuária na África emprega bastante? 35% dos africanos. E por que no Brasil a agropecuária nossa emprega hoje menos que 4%? O Brasil chega a produzir mais gêneros agrícolas do que os países africanos. A nossa agropecuária é maior, é mais produtiva. Mas por que a nossa gera pouquíssimo emprego e a africana gera muito emprego? Pense um pouco. A resposta, pessoal, é que a nossa agropecuária é fortemente mecanizada. No caso da África, ainda é pouco mecanizada, mas a mecanização está chegando lá e é isso que eu vou explicar para vocês agora. Presta bastante atenção aqui, pessoal. No continente africano, ocorrem 3 formas de agropecuária. No continente africano ocorre a agricultura de subsistência, ocorre a agricultura comercial e ocorrem os plantations. Repetindo, a agropecuária africana, ou seja, o primeiro setor, gera 16,5% do PIB, emprega 35% da população e ocorre de 3 maneiras diferentes, tá? Que eu chamei de perfis agrícolas.
Na África nós temos agropecuária em forma de subsistência, nós temos agropecuária na forma comercial e nós temos agropecuária na forma de plantations. E é isso aqui que eu vou mostrar para vocês um a um nessa primeira etapa da nossa aula. Vamos lá então. O primeiro, agricultura de subsistência. Pessoal, a agricultura de subsistência, como o próprio nome diz, é a agricultura para existir. É agricultura praticada, pessoal, para a própria alimentação, ok? Subsistência, se você procurar no dicionário, vai estar lá, subsistência é para existir, para sobreviver, tá? A agricultura de subsistência é uma agricultura marcada pela policultura, ou seja, poli significa muitos, tá? Cultura, cultivo, cultivo de muitos. Como assim, professor? Dentro de uma propriedade, nós temos plantado várias espécies, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 10 espécies diferentes agrícolas, tá? Beleza? Isso é importante. Basicamente, a agricultura de subsistência ocorre de forma minifúndio, tá? Minifúndios são pequenas propriedades, beleza? Então, além dela ser policultora, ela também ocorre sobre minifúndios, pequenas propriedades, pequenos sítios, chácaras e assim por diante, tá? E com uma observação, normalmente quem pratica agricultura não é dono da terra, às vezes aquela terra nem dono tem, ele só tomou posse ali para produzir, para sobreviver. Tanto que normalmente quem pratica agricultura de subsistência é posseiro, igual aqui no Brasil, toma posse da terra, utiliza a terra para sobreviver, mas ele não é dono, ele não tem o documento das terras, tá? E pessoal, utiliza de mão de obra numerosa. Aqui já explica o porquê que a agropecuária africana emprega-se mais pessoas do que a brasileira. Porque lá existe uma forma de agricultura que não é mecanizada, que utiliza uma mão de obra numerosa, ok? Agricultura de subsistência, utiliza de técnicas rudimentares. Técnica agrícola rudimentar é técnica arcaica, antiga já, né? Como, por exemplo, o uso de queimadas, tá, pessoal? O uso de queimadas como forma de limpar a propriedade, ok? Tipo, planta o milho, colhe, depois queima a palha. Planta soja, colhe, queima a palha, tá? Isso é um exemplo, o uso de queimadas, de uma técnica agrícola rudimentar. E as pessoas que praticam essa técnica agrícola rudimentar não sabem o tamanho da tragédia que ele pode estar provocando. Técnica agrícola rudimentar gera a degradação dos solos. Fechou? Isso é importante. Na África, é na região do Sahel, que é esse cinto da África que divide a África árabe da África negra, onde se concentra a agricultura de subsistência. Mas o que está acontecendo no Sahel, pessoal? Lembra? No Sahel está ocorrendo a desertificação. Então quer dizer que as pessoas que vivem da terra, que fazem agricultura de subsistência, ou seja, para existir, praticam essa agricultura numa região que está sofrendo desertificação. Então nós podemos ter ao longo dos anos o aumento da pobreza, da fome e o êxodo, a saída dessas pessoas dessa região. E para onde vão? Grande parte dela nas cidades, para as cidades, que já passam por graves problemas. Tá? Então, a agricultura de subsistência é marcada pela policultura, minifúndio, mão de obra numerosa e técnica agrícola rudimentar. Tá? Se concentra na região do Sahel. Depois, nós temos no continente africano a agricultura comercial. A agricultura comercial ela mantém as mesmas características da agricultura de subsistência. Ela é policultora. Também dentro de uma propriedade você vê várias espécies sendo cultivadas, tá? Utiliza-se de minifúndios, pequenas propriedades, e como não é mecanizada, precisa de muita mão de obra. Mais uma vez, explica por conta do motivo, do qual o continente africano gera tanto emprego no primeiro setor. De 3 formas de agricultura, 2 utilizam mão de obra numerosa, tá? A diferença está aqui, pessoal. A agricultura comercial, ela não tem o objetivo de alimentar a pessoa que produz.
O objetivo da agricultura comercial, como o próprio nome diz, é fazer o comércio, tá? Quem planta essa forma de sistema agrícola vende os seus produtos para as cidades, feiras, supermercados, mercearias e etc. Tá? Então a agricultura comercial ela não tem o objetivo do próprio consumo. O objetivo principal dela é abastecer os mercados que estão nas cidades. Então, ó, abastecimento das cidades, ok? Essa agricultura comercial, elas formam uma coisa interessante na geografia que nós chamamos de Green Belt, cinturão verde, tá? Green Belt. Você tem uma cidade africana, em torno da cidade africana, quase que em forma de anel, circulando, nós temos propriedades rurais que praticam agricultura comercial. Então você tem, por exemplo, lá uma capital, Joanesburgo, por exemplo, tem Joanesburgo na África do Sul. Em torno de Joanesburgo, nós temos propriedades rurais que praticam agricultura comercial. Policultora, minifúndio com mão de obra numerosa. E tudo que se produz em torno da cidade é vendido para a cidade. Por isso que nós chamamos de cinturão verde, cinto verde, Green Belt. Ok, pessoal? Isso acontece muito no continente africano. E por último, plantations. Plantations é completamente oposto, tá, pessoal? Completamente diferente do que nós vimos na agricultura comercial e na agricultura subsistência. Plantations já é um sistema agrícola, já é uma forma de praticar agricultura e pecuária com as seguintes características. Monocultura. Então, dentro da propriedade, você vê o cultivo de uma única espécie. Monocultura, que nem está dando para ver aqui nessa imagem do fundo. Ó. É uma única espécie na fazenda inteira. Tá? Okay? Planta-se uma única espécie. Segunda característica, latifúndio. Uso de grandes propriedades. Terceira característica, mecanização. Ou seja, essa forma de agricultura não emprega. Emprega muito pouco, porque ela é mecanizada, ela utiliza de maquinários. Ela produz, na verdade, o desemprego estrutural rural. Ok, pessoal? No caso brasileiro, é essa forma de agricultura predominante. No Brasil, 70% da agricultura brasileira é de plantations. Por isso que no Brasil a agricultura não emprega ninguém. Porque, basicamente, ela é fortemente mecanizada. Ok? Além de ser monocultora, ou seja, plantar uma única espécie, além de ocorrer sob latifúndios, grandes propriedades, e ser fortemente mecanizada, os plantations produzem com o objetivo de abastecer o mercado externo. Tá? O objetivo do cultivo do plantation não é abastecer o país, o objetivo é exportar, vender para fora do país, ok? Normalmente, commodity. Eu falo commodity, pessoal, porque é um produto sem transformação industrial. Planta, colhe, exporta. Planta, colhe, exporta. Não tem transformação industrial. Todo produto que é exportado sem transformação industrial, nós chamamos de commodities, tá? E essa agricultura, pessoal, o plantation, não está na mão dos africanos. Não são os próprios africanos que são donos das terras de plantations. Não são os africanos, na verdade, que ganham com os plantations, lucram com os plantations. Quem é dono das fazendas que utilizam o sistema plantations são multinacionais, ou melhor dizendo, transnacionais. Empresas estrangeiras, americana, europeia, japonesa, até brasileira, que compra terras na África e pratica essa forma de agricultura. Tá? Pessoal, no caso de Gana, o país africano Gana, chama-se a atenção os plantations de amendoim. Eles são os maiores produtores de amendoim do mundo. Tá? O amendoim que tem a função, além da alimentícia, a produção de óleo de amendoim. Tá? E o amendoim plantado em Gana é no sistema plantation. Monocultura, com latifúndio, mecanizado. O amendoim não é para abastecer a própria Gana, é para abastecer países estrangeiros. E quem é dono das fazendas não são os ganeses. São empresas estrangeiras que estão no país comprando terras. Okay? Na Costa do Marfim, nós temos o cacau. O cacau na Costa do Marfim
Também ocorre o plantio em forma de plantations, ok? Inclusive a maior parte do cacau que é plantado e colhido na Costa do Marfim tem como destino a Europa, principalmente a Suíça e Bélgica, né, as fábricas de chocolate. E nós temos os plantations de café na Uganda, que inclusive é onde se passa o filme, tá, pessoal? Que eu passei para vocês assistirem. O café plantado na Uganda é um café em forma de plantations, ou seja, não é um café plantado por ugandenses, tá? Na verdade, basicamente, o café plantado na Uganda é plantado por estrangeiros, ok, pessoal? Por empresas estrangeiras, claro, contratando-se mão de obra africana, mas o lucro e quem é dono da propriedade são empresas multinacionais, tá, pessoal? Então, o continente africano é um continente onde o primeiro setor da economia gera uma taxa considerável de PIB, emprega uma quantidade considerável da população africana, mais de 1/3 dos africanos são empregados no primeiro setor e ocorre de 3 maneiras. Agricultura de subsistência, para o próprio consumo na região do Sahel, agricultura comercial em torno das grandes cidades e os plantations, que ocorrem no restante do continente, mas principalmente e com destaque a Gana, Costa do Marfim e Uganda. Beleza? Para a gente encerrar essa primeira etapa, expansão dos plantations. Dentro do continente africano, as empresas transnacionais, multinacionais, estão comprando cada vez mais terras, pessoal. As empresas transnacionais estão comprando muita terra. Muita terra. Inclusive, as empresas transnacionais estão comprando terras que pertencem à agricultura de subsistência e à agricultura comercial. Ou seja, aonde gerava emprego e aonde produzia-se alimento, agora não tem gerado emprego e não tem produzido alimento, porque o sistema plantations tem se expandido dentro da África. As grandes empresas transnacionais aproveitam o baixo custo das terras e têm comprado muitas terras no continente africano. Muito. Tem se expandido os plantations. Enquanto os plantations têm se expandido, as áreas de produção de alimento têm reduzido, pessoal. Ó, aumento de áreas para plantations, plantio de commodities, tem crescido. Em compensação, a gente está diminuindo as áreas de produção de alimentos, subsistência e comercial. Pessoal, as famílias africanas estão perdendo o emprego e estão perdendo as áreas de cultivo de alimento. Para quem? Para empresas transnacionais, que não geram emprego, porque é tudo mecanizado, e que não produz alimento, produz commodity. A expansão dos plantations na África tem aumentado fome, porque as pessoas não têm mais onde plantar, suas terras foram compradas, miséria, porque se não tem onde plantar, não tem como vender, então gera pobreza, êxodo rural, as pessoas não têm por que ficar no campo, são obrigadas a ir para a cidade, porque não tem mais emprego no campo, e gerado desemprego estrutural rural. A substituição da mão de obra humana no campo por maquinários. Então está ocorrendo dentro da África a expansão do sistema plantations. Transnacionais têm comprado cada vez mais terras e mais terras no continente africano, reduzindo-se as áreas de cultivo de alimento e que empregavam-se africanos. Tudo bem, pessoal? Encerramos aqui a nossa primeira parte da aula. Vou gravar a segunda e a terceira parte para ir mandando para vocês aos poucos. Espero que vocês tenham compreendido. Caso algo tenha sido muito rápido, pausa o vídeo, volta, escuta de novo a informação e vai organizando aí as suas anotações. Então até já, pessoal!